Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus novamente, meus irmãos, primeiramente por mais um dia de vida que Ele tem nos proporcionado, mediante as lutas, as dificuldades, mas já é motivo de glorificar a Deus, já é motivo de a gente já estar aqui na presença dEle. Glorifico a Deus também pela vida do pastor Nelson, novamente pela confiança, de novamente a gente estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Glorifico também a Deus, pela vida do meu irmão Davidson, que acabou me acompanhando hoje, porque lá no nosso ministério estava acontecendo a consagração e pelo correto, não é bom a gente puxar alguns irmãos de lá, senão depois o pastor dá uma puxando a nossa orelha. Então o pastor só solicitou que a gente trazesse só um irmão só. E também, agradeço aqui a vida já de alguns irmãos que eu já conheço. Aqui é um lugar que a gente tem já como uma segunda casa, Queria compartilhar com os irmãos o tema da campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos estar lendo a partir do verso de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 47, a partir do verso de número 6. Trago também a bênção, não posso esquecer do meu pastor André e da missionária Carol. Agradeço também a cada irmão que também já está antenado nas lives. Ezequiel, capítulo de número 47, verso de número 6, que diz assim: E disse-me, visto isso, filho do homem, então me levou-me fazer voltar para a margem do rio. E tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar, sendo levadas ao mar, e as águas tornam-se saudáveis. Verso número 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios viverá? E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém, meus irmãos? Posso assentar glorificando ao nosso Deus, que Ele é bom. Vemos aqui, meus irmãos, sem dúvida, um dos textos mais lindos deste livro, onde o próprio autor vai dizer que é o livro mais popular da Bíblia. A Bíblia vai trazer a história deste homem que se chama Ezequiel, que pertencia à tribo de Levi. Ezequiel, ele é trazido com apenas 17 anos para a Babilônia, porque sabemos que o Império Babilônico acabou entrando em Jerusalém, e dessa forma o templo foi destruído, os utensílios haviam sido roubados. Ezequiel agora está passando por um momento bastante difícil na sua vida, porque agora ele é trazido para a Babilônia e vai ter que agora trabalhar como escravo. Ele vai ter que agora fazer serviço de animais. A Bíblia fala que então Ezequiel, ele nasceu dentro de uma família sacerdotal. O teu bisavô era sacerdote, o teu avô era sacerdote, o teu pai também era sacerdote. Ezequiel, ele cresceu acostumado a ouvir as belas histórias, principalmente naquele dia da expiação. O dia da expiação, para quem não se lembra, é aquele dia que o sumo sacerdote, onde era morto um bode, a Bíblia vai dizer que quando as suas mãos estavam repletas de sangue, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo do santo. A Bíblia vai dizer que então, com as suas mãos repletas de sangue, o sacerdote derramava nas 4 pontas da arca, nas 4 tampas, que significa propiciatório. O sumo sacerdote então, ele derramava o sangue daquele animal nas 4 pontas da arca da aliança. A Bíblia vai falar em
então que quando o sacerdote ele fazia esse sacrifício, porque ele fazia esse sacrifício referente que Deus perdoasse todos os pecados do povo de Israel. A Bíblia vai falar então que Deus, de várias formas que ele se manifestava com o povo. A Bíblia fala que então Deus naquele momento ele se manifestava em forma de fumaça, ou até mesmo ele vinha numa forma de uma nuvem. A Bíblia fala então que Deus ele acaba habitando. A palavra habitar no hebraico significa shahan. Então Deus ele habitava entre os querubins da arca da aliança. A Bíblia fala que então, se o perdão do povo não fosse aceito, a própria Bíblia vai relatar que o sacerdote, o sumo sacerdote, era morto imediatamente. Aí você me pergunta, como o povo conseguia identificar que o sumo sacerdote estava morto ou não? A Bíblia vai falar que então era preso como se fosse uma corda na cintura do sumo sacerdote, porque se caso ele fosse morto, ele era puxado para o lado de fora. Só que aí você me pergunta, mas como o povo conseguia identificar que o sumo sacerdote estava vivo? A Bíblia vai falar que então no seu tornozelo, na hora sacerdotal, havia romãs e campainhas, que quando essas romãs e campainhas se batiam, ela fazia grande barulho, que o povo conseguia identificar que ainda havia templo lá, havia ainda vida lá no templo. A história vai dizer que então, que quando Deus, ele vê o sacerdote fazendo o sacrifício, Deus então, ele está acima da arca da aliança. Deus então ele está sentado acima da arca. E quando Deus ele está acima da arca da aliança, ele acaba respirando as quatro pontas para ver que se é um cheiro agradável para as tuas narinas, se foi um sacrifício corretamente feito. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que quando Deus ele aceitava o sacrifício, é aí que começava o manifestar do Senhor. A Bíblia vai falar que então o lugar santo do santo começa a se encher de fumaça, e a glória do Senhor é tão grande naquele lugar que o sacerdote não consegue ficar de pé, ao ponto que ele tem que dobrar os seus joelhos e contemplar a glória do Senhor que está naquele lugar. A Bíblia vai dizer que então a casa começa a encher de fumaça, Deus começa a se manifestar de uma glória tão grande. Quem está lá fora, fica todo mundo na expectativa. Imagina comigo, quem está lá dentro, que é o sacerdote, está fazendo sacrifício para que os nossos perdões fossem perdoados. Então todo mundo fica apreensivo. E agora, será que Deus nos perdoou? Será que a gente vai ter um ano de paz, um ano de tranquilidade? A Bíblia vai falar que então Deus começa a se manifestar numa glória tão grande, que depois quando ele se retira, mesmo que ainda ele não está presente no lugar, só que ainda a fumaça, a essência dele ainda está presente naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote ele levanta ainda um pouco tonto, tão grande é a glória do Senhor. Ele ainda não consegue muitas vezes se movimentar, muitas vezes não sabe nem para onde ele vai, só que ele sabe que ele tem que se direcionar para a porta do templo. E a Bíblia vai falar que quando ele está andando, as campainhas e as romãs começam a se bater uma na outra, e com isso começa a criar um grande barulho, um grande alvoroço. Quem está com as cordas nas mãos consegue identificar que a corda está balançando, que ainda há vida lá no templo. E quando o sacerdote vai chegando à porta, o barulho começa a aumentar, o povo fica apreensivo. Será que é o sacerdote mesmo? E o sacerdote aparece na porta do templo dizendo: paz, paz, paz sobre Israel. A história dos judeus vai dizer que aqueles que estavam enfermos eram curados imediatamente, aqueles que estavam tristes se alegravam imediatamente. O livro de Apocalipse, capítulo 1 vai dizer que todos nós somos sacerdotes concedidos por Deus.
Mas quantos sacerdotes nos dias de hoje, que as suas romãs e campainhas não faz mais barulhos? Quantos sacerdotes hoje não conseguem nem mais fazer um sacrifício agradável a Deus? Mas eu sei que aqui, na AD Ministério Engenho Novo, toda vez que eu tenho a oportunidade de pôr os meus pés, eu sei que tem sacerdote que as suas campainhas, e se as romãs estão sempre ativas, e se tem sacerdote aqui nesta manhã, abre a tua boca e glorifique ao Rei. Ezequiel, ele era acostumado a ouvir essa história. Imagina para um jovem que sabia que ele precisava completar 30 anos de idade para se tornar um sacerdote e chegar na principal patente, que é o sumo sacerdote. Ele cresceu dentro de uma tribo onde futuramente ele poderia ser um levita da casa do Senhor. Ele estava em um lugar onde ele estava longe do seu habitar. Ele estava dentro de um lugar onde ele sabia que os seus sonhos estavam distantes. Ele sabia que era lá em Jerusalém. Ele sabia que era lá em Judá, que todos os seus sonhos, seus projetos estavam lá. Só que ele está em um lugar onde não dá possibilidade dele sonhar. Imagina você estar em um lugar desconhecido, um lugar onde você tem que trabalhar, onde você vai ser humilhado, onde você vai ser tratado como um animal, onde você não vai ter possibilidade de crescer. Eu fico imaginando Ezequiel, porque a Bíblia vai dizer que ao lado dele havia pessoas que murmuravam de uma forma tão grande, ao ponto de dizer: Ezequiel, como ainda você pode confiar neste Deus? Como você pode ainda acreditar em um Deus que permitiu que tudo isso acontecesse em nossas vidas? Você não viu que esse tal Deus permitiu que esse império ele entrasse no nosso tempo, destruísse, roubasse todos os tecidos? E mais ainda, como você pode ainda servir a um Deus que permitiu que seus pais fossem mortos bem na sua frente? O que me surpreende é a fidelidade do crente no meio de uma prova. A fidelidade do crente no meio de uma prova há resultado. Você quer ver? A Bíblia vai dizer, eu imagino Ezequiel tendo um sonho dizendo assim: olha, como eu almejo em ver a arca da aliança, ver aqueles querubins, como eu almejo ter aquela sensação, aquele prazer de sentir aquela glória, ver aquela fumaça de Deus naquele templo. Só que Ezequiel sabia que isso não poderia acontecer, que ele estava longe do seu habitat, ele estava longe dos seus princípios. Só que aí, meus irmãos, Deus não tem prazer nenhum em ver você sofrer no meio da prova, porque quando você é fiel, é aí que Deus entrega a resposta bem na sua mão. Você quer ver? A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava lá no rio Quebar, oh glória, e a Bíblia vai dizer que não foi necessário Deus enviar apenas 2 querubins, Deus enviou logo 4 querubins. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Ezequiel ele vê uma visão que é dada não para homens comuns, mas para homens espirituais. Ele vê o céu se abrindo e ele vê 4 querubins no céu. E eu fico imaginando Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, por causa da tua fidelidade, não vai ser necessário você ir até a Arca Aliança para ver os querubins, não vai ser necessário você ir até o templo ver a minha glória. Eu mesmo pessoalmente, eu vou mostrar a mim. Deus estava me falando quando ele ministrava essa mensagem para pessoas que estão assistindo e estão vendo: não vai ser necessário você ir lá para Jerusalém. Às vezes você pergunta: mas é lá que estão os meus sonhos, é lá que tem que ter a continuidade da minha vida. Só que Deus está falando: é na Babilônia que eu vou te usar de uma forma tão grande.
É na Babilônia que eu vou te levantar de uma forma tão grande. E quando Deus ministrava essa mensagem no meu coração, Ele dizia para vidas: olha, não vai ser necessário você correr atrás, vai ser o próprio Deus que vai te entregar na tua mão. Aleluia. E a Bíblia fala que entre o capítulo 1 ao capítulo 2 se passam 5 anos. E sabemos que Ezequiel é considerado um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E é muito lindo a forma que Deus levantou ele. Porque da mesma forma que o profeta Ezequiel estava atuando, a Bíblia fala que outros 2 profetas também estavam atuando. O profeta Jeremias estava profetizando lá em Judá. O profeta Daniel estava profetizando lá na corte, lá no palácio do rei Nabucodonosor. E o profeta Ezequiel, ele foi logo escolhido para profetizar no meio do povo. Quando a gente, meus irmãos, passa pelo livro dele, a gente vê centenas de visões. E a gente chega nesse capítulo lindo, esse texto tão maravilhoso que a gente se encanta quando vê o real significado desta visão. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, e nos mostra que Ezequiel, quando ele está nesta visão, ele vê águas saindo do templo. Ele vê águas saindo do lado direito. E se a gente folhear alguns versos atrás, vai falar justamente sobre a restauração do templo. E o que me chama muito a atenção nesta mensagem é que a água, que onde por ela passava, ela criava vida, ela criava algo diferente. O que me chamou muito a atenção é que essa água, ela passou no Mar Morto. Eu estava dando uma pesquisada referente ao Mar Morto. Para você entender, o Mar Morto é um mar onde não pode ter possibilidade nenhuma de ter vida. O Mar Morto é um ambiente que não tem nada de bonito, não tem nada de chamativo para agradar, porque todos nós sabemos que para que um mar chamar a atenção, as águas têm que ser belas, tem que ter peixes, tem que ter algo que chama a atenção. Só que aí, o Mar Morto é um mar que você vê que não oferece recurso nenhum. Só que a Bíblia vai dizer que quando essa água passava pelo mar, as águas começavam a mudar. E quando Deus ministrava essa mensagem no meu coração, Ele me levou lá em Jó, no capítulo de número 14, verso de número 7, que ainda há esperança para a árvore cortada. Só que por causa dos teus frutos, ao cheiro das águas, os seus frutos se renovarão. Sabe o que isso está querendo dizer para vocês, meus irmãos? Esta água, que por onde ela passa, às vezes a pessoa fala: eu não vejo mais esperança para esse mar, eu não vejo mais esperança para essa árvore. Porque imagina comigo, uma árvore para ter sentido, para ter significado, ela tem que ter frutos, ela tem que ter algo que chama a atenção. Mas como pode uma árvore cortada ter possibilidade de chamar a atenção? Muitos vão dizer: não tem mais esperança, não mais vai levantar. Só que Jesus fala através do cheiro das águas, que é o meu próprio Espírito Santo. Muitos podem até dizer: não vai levantar mais, não vai conseguir mais. Só que Deus fala através das minhas águas a restauração. Porque imagina, Ezequiel, cada vez que ele dava os seus passos, a Bíblia fala que estavam sendo medidos 500 metros. A primeira medida vai dizer que chega nos seus tornozelos. E eu fiquei martelando, coçando a minha cabeça, falando assim: pai, o que significa isso? O que significa essa parte de molhar apenas os pés?
A gente sabe que os pés podemos dizer, nosso corpo humano é a parte mais frágil. É onde muitas vezes, quando a gente está descalço, a gente muitas vezes andar em um solo quente, a gente sabe que vai começar a doer. E muitas vezes eu fiquei me perguntando, mas Deus, o que significa essas águas que batem nos pés? Aí Deus falava assim: meu filho, é para dizer para algumas vidas que muitas vezes está pensando que está difícil de caminhar, ao ponto que está cansado, que não tem mais tido possibilidade de ter força. As águas do Espírito Santo são águas tranquilas, águas que não machucam. Às vezes tem pessoas que entraram por esse lugar, pessoas que estão assistindo, que estão com seus pés calejados, cansados, ao ponto que não tem mais força de caminhar. Só que aí o próprio Espírito Santo está passando com as águas nos pés dessas pessoas, curando, tirando todo o inchaço, tirando toda a dor, para dizer: ande mais um pouco, porque logo é ainda a tua caminhada. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer que então as águas elas batem nos joelhos. Aí eu fiquei perguntando para Deus: Deus, o que significa isso? A gente sabe que as nossas pernas é uma parte do corpo que a gente tem que se movimentar para se deslocar. Mas a gente sabe, se a gente ficar por muito tempo permitindo que as águas batem nas nossas pernas e a gente ficar toda hora andando nas águas, uma hora vai cansar. Uma hora as pernas não vão ter mais as mesmas forças. Só que aí tem um grande significado dos joelhos, porque a gente sabe que, como já foi dito nesta manhã, a única coisa que Satanás ele tem medo é de um crente quando ele está disposto a abrir a sua boca. Nós sabemos que o poder da oração, ela ainda tem os seus muitos efeitos. Tem pessoas aqui que os teus joelhos estão calejados, ao ponto de você dizer: mas Pai, nada está adiantando, nada está mudando através da minha vida. Só que aí, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para vidas que vão contemplar ainda no término desse ano o que Deus vai realizar. Eu vejo vidas que entraram aqui dizendo: Deus, mas eu deixei a minha casa, eu deixei os meus sonhos para o Senhor realizar isso. Eu tenho ido culto após culto, campanha atrás de campanha, eu tenho orado, mas nada tem adiantado. Mas Deus me trouxe hoje que antes do término de 31 de dezembro, exibido ao juízo, Deus ainda vai reverter quadro de vidas aqui esta manhã. E pode ter certeza, eu não posso estar aqui presente, mas Deus vai soprar vitória de pessoas aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a água agora ela chega na cintura. E sabemos que quando chega na cintura, para a gente conseguir se deslocar, acaba sendo um pouco mais difícil para se comover. Jeremias vai dizer que da mesma forma o cinto é preso na cintura, é a mesma coisa Deus com o povo dele. Isso é para você entender. Então nós sabemos que a cintura ela serve para a gente comover, deslocar. E muitas vezes o que falta na nossa vida é certo deslocamento para a gente conseguir entender qual é o melhor obstáculo, qual é o melhor caminho para a gente prosseguir. E muitas vezes a gente tem que entender que a cintura
ela é uma parte do nosso corpo que ela não pode se prender, porque é ela que faz as pernas andar, é ela que faz com que o nosso tronco se movimente, porque a gente sabe que para as coisas da nossa vida estar corretamente, tudo tem que estar preso à cintura, tudo tem que estar ligado à cintura. E quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, quando essas águas batem na cintura, significa para vocês que estão ouvindo nesta manhã, aquilo que o inimigo achou que ele poderia separar, porque a cintura, ela é algo que não pode ser tirada, nem a força, nem cortada, porque da mesma forma que eu, Deus, amei o meu povo, da mesma forma que eu não separei do meu povo, eu não vou separar de ti a promessa. Tem vidas que entram aqui dizendo, mas eu acho que a promessa não está presa em mim, ela não está desligada em mim, só que Deus fala, ela sempre esteve do teu lado, e eu vou te mostrar que ela ainda está ao teu lado. Eu olho para vidas aqui com brilhos no olhar tão longe, ao ponto de falar assim, mas eu tenho desprendido de tudo, eu não vejo mais bênçãos, promessas sendo realizadas na minha vida. Só que aí a Bíblia vai dizer que as águas chegam nos lombos, as águas começam a bater nas costas, e todos nós sabemos que a carga é muito grande. Cada um aqui entrou pedindo algo para Deus, que entrasse na tua vida espiritual, sentimental. Todos nós aqui conosco carregamos cicatrizes nas nossas costas, chicotadas, humilhações. E como eu disse no início da mensagem, as águas do Espírito são águas que não machucam, são águas que saram. Teve vidas que entrou aqui com cicatrizes tão grandes por dentro, que às vezes por fora a gente não consegue ver os tapas, as caídas, que muitas vezes fez com que você hoje perguntasse, mas Deus, até quando eu vou prosseguir? Até quando eu vou caminhar? Só que as águas do Espírito, elas são águas que curam, são águas que transformam. E eu vejo Deus curando lombos, costas de pessoas que estavam machucadas com um fardo tão grande, ao ponto de querer abandonar o Evangelho, ao ponto de querer desistir, tudo por causa de um chamado, tudo por causa de uma promessa. Só que Deus nessa manhã está dizendo, eu estou curando, eu estou visitando o seu interior, as tuas feridas eu estou curando. Às vezes você fala, mas Deus está doendo, a cruz está pesada. Às vezes você diz, mas Pai, eu quero jogar de lado essa cruz, porque para mim eu não suporto. Mas Deus, filha, aguente só mais um pouco, eu sempre estive ao teu lado, e hoje Deus está curando corações nesta manhã, vidas que chegam na sua casa e falam, nada muda, tudo permanece do mesmo jeito. Só que Deus fala, da mesma forma que eu levantei Ezequiel falou assim, eu quero um dia ser levita, ou até mesmo sacerdote. Só que Deus fala, não te chamei apenas para isso, mas também te chamei para ser profeta. E Deus quer levantar profeta nesta manhã. Às vezes você só quer algo para a tua vida. Deus, Ele quer muito além do que você imagina. Às vezes você fala assim, mas Pai, eu estando aqui já é o suficiente. Deus fala, não, o que eu tenho para ti é muito maior do que você imagina. E eu vejo Deus curando corações nesta manhã. Eu vejo Deus fortalecendo vidas que estão aqui só pela graça de Deus, vidas que muitas vezes tentam transparecer para o pastor, para o irmão, o que tem passado, mas fala assim, olha, eu tenho ido, mas muitas vezes você não quer compartilhar a tua dor, o teu sofrimento. Só que Deus, Ele te viu nesta manhã para dizer, aguente só mais um pouco, que o que eu vou fazer
dentro do teu lar, dentro do teu ministério, dentro do teu trabalho. E eu vejo vidas contemplando restauração em lares, vidas que estão desacreditadas. Só que essas águas, elas estão passando aqui, ó, nesta manhã, para dizer que ainda há esperança, que ainda há esperança. Adore a Deus essa noite. Deus está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabemos que as águas, oh glória, obrigado. Sabemos que essas águas é o que a gente necessita. A água do Espírito é as águas que nos faz permanecer de pé. Todos nós necessitamos ter a presença de Deus na nossa vida. Muitos hoje têm perdido esta água. Muitos não querem mais beber desta água. Só que o próprio Jesus diz que por onde essa água passava, havia cura, havia restauração, havia libertação. E eu vejo, pastor Nelson, algo sobrenatural acontecendo nesse lugar. Eu vejo esse lugar inundado de águas vivas. Eu vejo a água do Espírito passando por esse lugar. Vidas que não estão aqui, mas estão sendo alcançadas lá nos seus lares. Recebe a fonte de água na vida, que é Jesus. Tome um pouco dessa água, que você nunca mais vai ter sede. Cure dessa água, porque através dessa água vai ter avivamento no teu lar, vai ter cura no teu trabalho. E eu vejo exaltação nesta manhã. É lindo o que eu estou vendo, irmãos. Eu estou vendo uma visão linda de águas aqui, ó. Águas vivas. E eu vejo essa água rodando ao redor de várias pessoas. Pessoas que estão andando por essas águas. E eu vejo pessoas que estavam sujas, machucadas, saindo limpas, renovadas. Eu vejo pessoas dizendo: eu sei o que Deus fez comigo. E eu vejo pessoas falando: mas você não estava caído? Você não estava aí no chão? Não ia mais conseguir levantar. Só que você disse para si mesmo: olha, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E Ele sempre levantou. Ele sempre levantou a meu favor. Eu vejo cheiro de esperança. Eu vejo vida sendo renovada. Eu vejo lares sendo visitados. Eu vejo cura nesta manhã. Eu vejo sonhos que horas atrás estavam paralisados. Calma, não vai ser necessário você correr atrás. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus, irmãos. Porque Deus, Ele é tão grande na nossa vida, que muitas vezes a gente fala: Pai, será que ainda tem um sentido, um significado de servir ao Senhor? A gente passa por tanta luta, por tanta prova, que muitas vezes o que a gente mais quer é desistir. Só que aí, quando a gente tem conosco esta água, e quem toma desta água sabe que você não é mais o mesmo. A água do Espírito é uma água que quando ela entra para ter mudança. Eu vejo vidas que estavam tomando água aos migalhos. Só que Deus falou: eu quero que você se banhe por completo. Você não lembra quando Jesus estava molhando os pés dos discípulos, ao ponto de falar assim: olha, eu tenho que fazer isso como forma, sabe, de reverência, obediência, de humildade. Só que Pedro era tão empolgado com o Senhor. Eu vou dizer: mas se for para ser assim, Senhor, me molha por inteiro, porque é assim que eu quero ter parte contigo.
E Deus quer vidas assim nesta manhã. Vida que mergulhe por completo, não por metade, não apenas com os lombos, mas Deus hoje, nesta manhã, Ele está visitando vidas e quer que você beba desta água. Quer mudança? Beba desta água. Quer restauração? Beba desta água. Astoio da lá da bai rebe a soe cobanai. Astoio da lá da bai rebe a soe cobanácia. Então rebe a suia da lá da bai rebe a soe canta lá da bai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico, meus irmãos, por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por cada vida nesta manhã, pela confiança que foi nos dada. Eu agradeço porque eu sei o que Deus vai fazer neste lugar. Para vidas que estão aqui, para vidas que estão assistindo, haverá cura, haverá mudança. Mas se lembra, quando a gente bebe desta água, essa água ela serve para nos mudar 100%. Porque muitos bebem da água, só que muitas vezes não se afirma. E por isso que a gente tem que ter sinceridade no meio do evangelho. Ezequiel, quando ele foi levantado em um tempo para fortalecer. Não é à toa que o significado do teu nome é Deus fortalece. Ezequiel foi levantado num tempo, no meio do povo, para fazer diferença. Enquanto muitos ao seu lado estavam murmurando, desacreditados, Ezequiel estava ali fiel a Deus, crendo que Deus poderia mudar o quadro. E muitas vezes tem vidas que fazem isso com a gente, até mesmo pessoas que servem ao Senhor. Muitas vezes a gente fala tanto do ímpio, que é o ímpio que quer jogar a gente para baixo, só que muitas vezes é o justo que vai chegar para nós e vai ser mais: ô irmão, ô irmã, por que você não para? A luta que você está passando. A gente muitas vezes tem ouvido do próprio crente essas palavras. E sempre é sempre aquelas pessoas assim: ô irmã, a tua prova não é igual à minha. Desista, para. E muitas vezes nós temos que sofrer calado. Ezequiel foi sábio no meio da luta. Aprende a ser sábio. Aprende a aprender em silêncio com Deus. O silêncio machuca. Às vezes a gente precisa de um sinal de Deus, precisa, para ver se Ele está conosco. Mas Deus nesta manhã, Ele já entrou com águas vivas na vida de crente nesta manhã. Amém?